E para muitos casais, o investimento durante o namoro não é pouco. São gastos como jantares, joias, roupas, enfim, uma infinidade de presentes. Muitas pessoas acabam se perguntando, será que namorar fica mais caro que levar uma vida de solteiro? E esse é o assunto que a gente discute agora no nosso Opinião. E aqui no estúdio eu recebo a economista Lucene Grassi, os noivos Natália Monteiro, que é jornalista, e o Leonardo Bernazzoli, que é advogado. Eles estão com o casamento marcado para o fim deste ano. Vou conversar também com a estudante de arquitetura Jéssica Fiorenza e a consultora de mídias sociais Mirela Duarte. Boa tarde, obrigada pela presença aqui no Revista. Lucene, é mais barato namorar ou ter uma vida de solteiro? Você já pensou nesse cálculo? Não, o cálculo a gente já pensou. E se fizer, quando a gente faz os cálculos, às vezes acaba vendo que ser solteiro gasta mais. Mas se a gente perguntar isso para os namorados, eles vão falar que namorar custa caro. Então, as opiniões são muito divididas e, na realidade, para saber quem gasta mais ou gasta menos, a gente tem que saber os hábitos de cada um dos dois. Daí tem que colocar no papel isso, mesmo. Tem que conhecer os hábitos, né? Porque tem casais que eles são esbanjadores e tem solteiros, os que saem para a balada não são tantos. Por outro lado, podem ser. Então, o negócio é saber quais são os hábitos e ver quanto custa manter esses hábitos. Então, vamos saber da Natália e do Leonardo que eles já estão noivos, né? Já passaram a fase só do namoro. Vocês chegaram a fazer esses cálculos? Se vocês gastavam mais quando vocês eram solteiros, de repente vocês começaram a pensar que estavam gastando muito quando estavam namorando? Olha, no meu caso, eu acho que a gente tendo um relacionamento, a gente gasta menos, né? Porque a gente faz programas mais caseiros, um filme, um cinema. Querendo ou não, hoje em dia é muito mais barato do que você ir numa boate, sentar num barzinho. Mas de vez em quando a gente se dá o luxo de ir a um restaurante. Até porque, graças a Deus, eu tenho um noivo cavalheiro, né? Que paga tudo. Então, acho que a gente acaba gastando, eu, pelo menos, acabo gastando menos. Então, você economiza mais porque o Leonardo que paga? Também. Eu fico com a parte da roupa, para ficar sempre bonita para ele, sempre bem arrumada. Mas, com certeza, eu gasto menos. E você, Leonardo, como é que é nesse relacionamento, então? Você acaba bancando mais os passeios e aí você tem de se privar de outras coisas para empatar esse gasto da época, enfim, de vida de solteiro e de namoro? Como é que fica? Apesar dela mencionar dessa situação de bancar os jantares e tal, infinitamente inferior a uma vida de solteiro, um homem na balada, não tem condições. Você gastava mais quando você era solteiro? Com certeza, e hoje gastaria dobrado se fosse solteiro. Porque a tendência hoje Cuiabá, por exemplo, vem recebendo franquias de boates de fora. E os preços para entrada, bebidas, camarote, isso é tudo caro. Estacionamento para o seu carro. E quando você está com um relacionamento, você acaba evitando esses lugares, que é um lugar mais em conta, no máximo um restaurante, ou viagens que nós gostamos muito de fazer. Normalmente quem vai para a balada é quem está mais solteiro e ele está à caça, está à procura. Com certeza. E aí ele investe no visual. Eu acredito que ninguém vai para a balada para divertir, não. Todo mundo vai para caçar mesmo. Não, então, Jéssica, você está solteira? Sim. Passa o microfone para ela, por favor. Sim. Solteira. Você acha que você gasta muito com passeios? Eu gasto bem mais solteira. Eu já tive um relacionamento e eu vejo que eu gasto bem mais solteira. Porque a mulher, ela não deixa de ir num salão. Tem o gasto com as roupas também para se vestir. E fora as baladas, né? Para você sair. E quando está solteira, essa preocupação com a produção para o passeio aumenta pelo fato de estar solteira realmente, ir para uma balada e encontrar homens solteiros? Aumenta sim. Então, quando você está namorando, de repente não precisa ter aquela blusa para sair. Não, a mulher, ela não deixa de ser vaidosa, né? Lógico que quando ela está com relacionamento, ela vai ir no salão, tudo, só que é mais tranquilo, como a Natália falou, que procura ter outros programas caseiros, então daí você não se preocupa tanto com roupa para sair. Que é outros programas diferentes. Aí já tem os programas das famílias também, Já. que você acaba não gastando, aí facilita um pouco o orçamento.
Posso fazer uma Pode. consideração? Então, você viu que a gente tem que conhecer o hábito de cada um e ver como eles se comportam. E uma coisa que eu acho assim, a grande diferença, a gente fica discutindo quem gasta mais, mas assim, a grande diferença é que os casais, às vezes, impacta menos, pesa menos porque dividem. Como ela disse, a Natália, né? Ela disse que ele é bem generoso. Ele, às vezes, para ele, gasta mais. Por quê? Porque ele arca com a parcela maior. Às vezes não, às vezes dividem. Então, eu acho que a grande diferença entre quando se tem um casal ou é uma despesa individual, é que quando você está solteiro, você arca com todas as despesas. Como ele disse, que ele era solteiro, ele gastava muito mais. Então, tudo o que ele vai fazer, a despesa é dele. Agora, tendo uma namorada ou um namorado, existe a possibilidade de você ser meio a meio. Ou, mesmo assim, ainda desequilibrar, ficar mais caro para um outro. Né? E também com relação à questão, coisa que eu observo é que os casais, ele analisa mais, porque como ele tem que pensar em dois, né? Então, dependendo do evento, dois pesa muito mais. E, às vezes, ele pode abrir mão de um determinado evento por causa disso, porque está pesando muito mais. Enquanto que o solteiro já tem essa... Não, é só o meu, é um só, eu vou arcar com tudo, mas é um gasto. Por exemplo, um show, né? São 2 ingressos. O solteiro não, é o dele só, né? E resolveu, né? E ele vai. Exatamente. E você, Mirela, tá solteira? Tô solteira também. E você acha que você gasta mais agora, quando você está solteira, ou quando você está namorando? Olha, eu acho que, na verdade, gasta mesmo os mesmos custos, assim, de tudo. Porque eu, assim, diferente do casal aqui presente, eu sempre gostei muito de dividir a conta. Então, isso nunca foi aquela questão assim, não, eu vou gastar mais ou menos. E a questão de vaidade, independente de estar solteira ou namorando, eu sempre gostei de estar bem arrumada, de ir no salão, enfim. Então, a questão de viagem, se for viajar, se eu for sozinha, eu vou gastar muito menos do que se eu estiver namorando. Justamente por isso. Quando eu vou para balada, que vai de mim, se eu vou querer gastar o quanto eu vou querer gastar, eu posso ser mais controladora ou não. Porque quando eu estou namorando, eu tenho que considerar a opinião da outra pessoa, o que ela quer gastar também ou não. Então, é relativo, eu decido quanto eu quero gastar. Outra coisa que dá para perceber na fala do Leonardo também, e aqui na fala da Mirela, é que o que diferencia também, além de poder dividir, do número que pesa mais, é a frequência. O solteiro, ele está sempre a fim de ir para a balada, até dependendo dos objetivos dele. Se ele sair para investir, para conhecer alguém, ter um namorado ou uma namorada, ele vai sair mais vezes. Então, é outra coisa que tem que ponderar. É o que você vai fazer, né? E, sendo solteiro, a frequência, às vezes a frequência pesa muito mais. Você sai tanto que você não tem uma outra pessoa para dividir, mas você saiu tantas vezes, ficou muito mais caro. Então, a divisão dos gastos que a gente considera, né? E a frequência disso que vai ser ali o marco, se solteiro gasta mais ou os casais gastam mais. Apesar das pesquisas estarem mostrando que os solteiros gastam mais. Mas o que ela está levando em consideração? Frequência. A frequência de um solteiro estar nas baladas é muito maior do que um casal. Certo? Você vai encontrar ele com isso, mais... porque o casal tem esse fator. Estamos indo em 2. Outra coisa, com relação, igual a Mirela falou, às vezes você é solteiro, você tem um namorado, tem um casal, às vezes ele compra presentes caros, então aí é outro comportamento que tem que observar. Às vezes ele gosta de dar muito presente, às vezes não vai muito em show, não vai muito em restaurante, mas compra presentes caros, ou pelo menos mais presentes. Então você está vendo, não tem uma frequência muito grande de saídas em baladas, mas ele tem outros elementos que ele considera, como é o caso, ela disse que eles diminuem isso porque tem muitos eventos em casa. Mas e as datas comemorativas? Namorados sempre pensam em presentes. Então, para saber, ter que escrever e ver o preço disso. Aí, só para encerrar esse exemplo, se perguntar para eles, por exemplo, e para ela, pega aí R$50, né? Vamos pegar um exemplo que você vai num shopping fazer uma refeição, R$50. Então, para os dois, é 25 para cada um, ou 30 e 20 para esse, ele arca sozinho. Então, só que se ele sai uma vez e ele sai em 2, 3, tá vendo que não vai fazer diferença? Vai ficar mais caro para eles. Então, a gente tem que considerar essas coisas. Agora,
Vocês dois, Natália e Leonardo, vocês já estão com o casamento marcado, vocês começaram a pensar mais nisso, nessa questão da divisão e dos passeios, enfim, já começaram a pensar no orçamento como casal? Sim, já começamos a pensar, como foi dito, a frequência é importante. Eu digo isso porque o fato de nós estarmos agora buscando a vida comum agora, morar no mesmo teto, né, dividir as despesas. Durante a semana a tendência nossa é trabalho, 12 horas por dia. À noite ainda acaba indo para uma academia, alguma coisa assim. Então, acaba de segunda a sexta nós não temos quase gasto extra nenhum. Além dos habituais, de alimentação, etc. E tal. Então, sobra para nós sexta e sábado à noite, por exemplo. Então, o gasto que eu tenho, às vezes, num restaurante bom, de alguma coisa, é infinitamente inferior se eu estiver solteiro naquele mesmo dia. Então, por isso que eu não tenho nenhuma exigência em dividir com ela, negócio, porque para mim aquilo ali está muito pouco, perto do que eu gastaria se eu estivesse solteiro. Então, como nós começamos ainda a pensar nessa situação de despesas com mobília de casa, né? Nas despesas habituais, a gente ainda vem diminuindo ainda mais essa frequência. Então, os programas acabam ficando cada vez mais baratos e sempre divertidos, né? Não podemos também restringir demais e não aproveitar, né? Essa é uma coisa importante que a gente tem que considerar, independente de ser solteiro ou como fala, namorados ou casados, a gente não pode esquecer que também você não vai decidir esse tipo de relacionamento ou ser casado ou não com base só exclusivamente em gastos. E outra coisa, às vezes o gasto elevado, às vezes ele é necessário porque e não vai pesar tanto pela satisfação que ele traz. Então, quando a gente vai também pensar nos gastos, a gente tem que pensar na satisfação. Então, o grau de satisfação que aquilo que você está fazendo, ir a um restaurante, gastar um pouquinho mais, está te trazendo, às vezes compensa essa despesa. A gente só não pode perder o controle, porque depois o que seria uma satisfação pode ser uma preocupação. Mas não tendo isso, né? Agora, com relação ao casamento, o casamento é uma fase, é algo sazonal, você vai fazer isso uma vez, ou sei lá. Você gasta naquele momento, que é o que eu estou dizendo, vale a pena, porque você vai ter, né, é um momento da vida que as pessoas precisa daquilo para registrar esse momento. Então, pesa, o gasto no casamento pesa mais, mas as pessoas gostam de gastar para fazer a festa, né? Porque traz uma satisfação, uma felicidade, que a gente também tem que analisar quando pensa o gasto. Eu, na verdade, não estava nem pensando exatamente na questão da festa, eu estava até pensando no pós, né? Que no dia a dia, enfim, porque aí as pessoas começam a pensar em investimento. Ou se já tem um apartamento, às vezes quer trocar de apartamento por um maior, e aí já começa a fazer outras contas, né, também. Exato. Aí ele é pensar no futuro, né? É uma vida que começa a partir dali, e aí, às vezes, ela tem que pensar em outros tipos de investimentos, né? Não mais aí só gastar com festa, com isso, são outras coisas. Só completando a fala dele, eu acho que a gente está em outra fase agora, né? Lógico que se der para a gente ir numa baladinha ou outra, a gente vai. Mas esse ano mesmo o foco é o casamento, então a gente está com outro tipo de gasto, com outro tipo de pensamento, é a fase mesmo. Isso. É a fase que a gente está agora. E a vida, tudo a gente tem que escolher. Nesse momento, vocês fizeram a opção, porque vocês vão investir em outra coisa que é o casamento. Então, às vezes, a balada, custando mais caro ou mais barato, não é o momento agora, né? São escolhas que a gente tem que fazer. Você, Jéssica, o fato de você ser estudante, mas também ser Miss, isso, por exemplo, o fato de ser Miss, te força a estar, as pessoas esperam de você, tá sempre com o cabelo arrumado, tá sempre maquiada, tá sempre com a unha feita, tá com uma roupa bonita. Isso te força a gastar um pouco mais? Você se sente um pouco, às vezes, até pressionada a investir nisso? Ou não alterou a sua rotina? Não, na verdade, nunca. Essa parte de vaidade, como eu falo, da mulher, nunca. E sempre fui de ir no salão, fazer maquiada, vestida, sempre bem vestida. Só que depois de receber a faixa de ser Miss, lógico que muda, né? Eles exigem mais um pouco de você estar sempre mais arrumada, maquiada, com o cabelo feito, com a unha feita, sempre produzida.
Mas, ao mesmo tempo, você ainda é universitária. Sou. Então, o fato de ainda ser estudante também dá um certo relaxamento do que se pode gastar, não posso, no que eu posso gastar, no que eu não posso gastar, pai, mãe, família ainda ajuda. Então, ainda dá uma certa liberdade, um pouco menos de preocupação com esses gastos? Não muito, na verdade, porque eu ainda estou, como agora no momento, mesmo eu sendo estudante, eu estou muito focada no Miss. Então, isso não deixa eu de ser vaidosa, essas coisas, não. E o fato de estar Miss, aí você tem que ir mais para balada ou menos para balada e aí só fica na água e também não gasta? Do fato de ser Miss, tem bastantes eventos, lógico que sempre, toda semana, mas por balada, casa noturna, a gente tem que controlar e frequentar um pouco menos. Então está ajudando ela a economizar nesse período. Está ajudando né? O fato dela ser Miss, ela está indo para as baladas, assim, conhecendo gente. Exato, o fato dela ser Miss, pelo menos em tese, parte do princípio que facilita, ela não precisa gastar tanto, porque ela vai ser procurada, ela vai ser chamada para os eventos, essas coisas. Então, e claro que por trás disso tem o interesse de quem está chamando. Então, eu acho assim que esse é um ponto que vai a favor dela, no caso de você ter, depois que você ganha a faixa de Miss. Só que no fato de eu ser mais chamadas, então eu tenho um gasto maior. Mais salão. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo assim, é um ponto positivo, porque como a gente está falando, o fato de discutir aqui a namorado ou solteiro, você que está solteira, para ir para um evento desse, porque o que você disse que esses gastos teus já haviam, você já tinha, era um gasto fixo, tanto faz você ser Miss ou não pesou, não aumentou em nada. E ainda você ganha, além de não ter que já tinha isso embutido lá no teu orçamento, você ainda ganha agora, por ser Miss, o prestígio de estar em lugares. Então, daí, isso, do ponto de vista aí do marketing, da propaganda, é um fator que joga a seu favor. Miguela, e eu quero saber de você, pelo fato de você ser consultora de mídias sociais, hoje com essa história também, as pessoas, eu tenho uma amiga que ela fala isso, que com o Facebook é muito complicado, que você sempre tem que ter roupa nova, porque senão você está nas festas sempre com a mesma roupa. Ela fala, isso é maravilhoso, mas isso ao mesmo tempo é péssimo, porque faz a gente gastar muito. Principalmente para os solteiros, isso é uma verdade? Os solteiros são mais ligados nisso, se ele vai estar repetindo a roupa, se ele não vai estar repetindo, e acaba fazendo com que o solteiro gaste mais essa produção para ir para as festas ou não? Bom, também acho que isso é relativo, acho que tudo é relativo. Eu conversei um pouco com a doutora lá fora e ela comentou isso, que vai de cada perfil, a essência de cada pessoa do que ela realmente acha que é necessário ou não. Porque isso não deixa de ser um lazer, né? Então, se é uma coisa para me divertir, eu tenho que me sentir bem. Então, se depende de roupa nova, de estar sempre arrumada, ou então é um status, na verdade. Tem gente que procura mais o status e tem gente que é a questão do momento. Depende bastante. Eu não acredito que isso seja essencial. Só para uma pergunta. Eu posso dizer assim, por exemplo, no caso dela que é Miss, aí ela tem uma faixa que ela tem de carregar, então ela é mais exigida a estar sempre com uma roupa diferente. Aí o cidadão que não comum, que não é a Miss, ele pode repetir a camiseta ou a camisa, enfim. Bom, a sociedade em si cobra um pouco mais porque chega a ser um padrão de beleza que ela tem que seguir, né? Não que assim, que ela tenha que seguir porque ela exatamente concorde que ela tem aquela necessidade, só que o padrão exige. Então, se ela quer seguir a carreira sendo Miss, sendo modelo, alguma coisa, ela vai ter que sustentar o que na verdade é pedido. Certo? Então, assim, ela está sempre arrumada, da mesma maneira se ela fosse atriz, que ela tivesse que sempre vestir uma roupa, uma maquiagem, é o que pede, é o que o padrão pede. Então, se isso faz bem para ela tá no direito dela. Eu concordo que ela tem que fazer isso, mas não que todas as pessoas tenham que seguir esse padrão. É uma obrigação, né? E eu acho que isso também é uma coisa, de estar sempre preocupado com cabelo, com que roupa está usando, se está repetindo, eu acho que isso faz parte do perfil de qualquer mulher. Então, é independente se ela agora ela assume um pouco mais responsabilidade porque ela ganhou um concurso de beleza. Se é Miss, então tem que manter esse padrão, coisa que a gente às vezes não precisa. Uma Miss tem que estar
Agora nós não. Mas assim, independente disso, a exposição que a gente tem na mídia agora, nas mídias sociais, né, ela exige um pouco, mas tem gente que aparece ali sem maquiagem, sem nada. Então depende muito, mas estão impondo um padrão e daí eu volto de novo. Isso aumenta e é uma preocupação mais das mulheres, mas as mulheres já têm isso no custo, no orçamento dela, que ela tem que estar sempre pensando numa roupa. E aí a roupa diferente, o cabelo tem que estar arrumado para qualquer evento. Agora, isso também não é para todas as mulheres. Tem mulheres que não preocupam com isso. Né? Deveriam, mas não preocupam. É importante ressaltar, não só nas mídias sociais, as mulheres sempre têm aquela coisa, talvez seja mais consumista ou se importe mais com a beleza, só que a cada dia mais os homens também se importam muito com isso. Então, começam a investir também, outra né? coisa. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Revista. Um ótimo fim de semana. Obrigada pela participação. Obrigada.